O Peregrino, a obra clássica completa de John Bunyan. Capítulo 10. Em meu sonho, vi, quando esperançoso olhou para trás e viu ignorância seguindo de longe. Esperançoso. Veja só onde está aquele rapaz? Cristão. Estou vendo. É evidente que ele não gosta da nossa companhia. Esperançoso. Mas para ele teria sido proveitoso se tivesse continuado conosco. Cristão. Sim. Embora ele não pense assim. Esperançoso. Mesmo assim, vamos dar uma parada para ele nos alcançar. Cristão, dirigindo-se à ignorância. Vamos andar juntos. Por que você segue de tão longe? Ignorância. Dependendo da companhia que tenho, prefiro andar sozinho. Cristão, falando baixinho com esperançoso. Eu não disse que ele não gosta da nossa companhia? Agora, falando mais alto. Venha andar conosco. Diga-nos, como estão as coisas entre você e Deus agora? Ignorância. Espero que bem, pois sempre penso em coisas boas enquanto ando, as quais me consolam. Cristão. Em que coisas boas você pensa? Ignorância. Penso em Deus, penso no céu. Cristão. O diabo e as almas perdidas fazem o mesmo. Ignorância. Mas eu penso nestas coisas e as desejo. Cristão. Pensar e desejar não é suficiente. Muitos desejam e nunca alcançam. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança. Ignorância. Mas além de pensar, deixo tudo por causa destas coisas. Cristão. Duvido. Não é fácil deixar tudo. Aliás, é muito mais difícil do que muitos pensam. Mas diga-me, o que lhe faz acreditar que deixou tudo por Deus e pelo céu? Ignorância. É isso que meu coração me diz. Cristão. O homem sábio diz que quem confia em seu próprio coração é insensato. Ignorância. Ele se referia a um coração mau, mas meu coração é bom. Cristão. Você consegue provar isso? Ignorância. Meu coração me dá esperança de um dia ir para o céu. Cristão. Você deve saber que o coração do homem é muito enganoso, podendo, inclusive, consolar quando não tem o mínimo motivo para consolo. Ignorância. Acontece que meu coração e a minha vida andam de mãos dadas. Daí a minha esperança é válida. Cristão. Quem lhe disse que seu coração e sua vida andam de mãos dadas? Ignorância. Meu coração confirma isso. Cristão. Seu coração? Se você quiser saber se eu sou ladrão, não adianta perguntar a mim. Tem que perguntar ao meu próximo. Se a palavra de Deus não confirmar a sua esperança, ela não tem valor algum. Ignorância. Mas um coração que pensa coisas boas tem que ser um coração bom, não tem? Você não concorda que uma vida boa é aquela que não transgride os 10 mandamentos? Cristão. É verdade que um coração bom tem bons pensamentos. E uma vida boa não transgride os 10 mandamentos. Mas pensar que sua vida é assim é uma coisa. Realmente ser é outra. Ignorância. No seu modo de ver as coisas,
O que significa ter bons pensamentos e viver segundo os mandamentos de Deus? Cristão. Há diversos tipos de bons pensamentos. Podemos pensar em nós mesmos, podemos pensar em Deus, podemos pensar em Cristo ou em muitas outras coisas. Ignorância. Ter bons pensamentos sobre nós mesmos. Como assim? Cristão. Permitir somente os pensamentos que concordam com a palavra de Deus. Ignorância. E quando é que os nossos pensamentos concordam com a palavra de Deus? Cristão. Quando conseguimos julgar a nossa vida da mesma forma que a palavra julga. Veja bem que a palavra, falando do homem natural, afirma que não há um justo, nenhum sequer. Também diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem é má continuamente. Pois bem, quando pensamos em nós mesmos do jeito que realmente somos, então nossos pensamentos são bons, porque concordam com a palavra de Deus. Ignorância. Não aceito de jeito nenhum que meu coração seja mau deste jeito. Cristão. Então você nunca teve um bom pensamento sequer em sua vida. Deixe-me explicar. Quando permitimos que a palavra julgue nosso coração, ela também julga os nossos caminhos. Quando os pensamentos do coração e os nossos caminhos concordam com o julgamento que a palavra lhes dá, então os dois são bons. Ignorante. Não entendi. Cristão. A palavra de Deus diz que os caminhos dos homens são tortuosos e perversos. Quando ele se julga bom, apesar de estar andando nos caminhos errados, seus pensamentos não são sérios. Mas por outro lado, o homem que em humildade reconhece que sem Deus não é nada, este sim tem pensamentos bons, pois concordam com o julgamento da palavra de Deus. Ignorância. Como são os bons pensamentos sobre Deus? Cristão. Assim como eu já falei dos nossos próprios pensamentos, quando os pensamentos que temos de Deus concordam com o que a palavra fala sobre ele, quando o vemos assim como a palavra ensina, então temos bons pensamentos sobre Deus. Temos que compreender que Ele nos vê do jeito que somos e vê todos os nossos pecados. Se compreendermos isso, também compreenderemos que toda a nossa própria justiça é um fedor em suas narinas. Portanto, por mais boas obras que tenhamos, não seremos justificados por Ele apenas pelas obras. Ignorante. Você acha que eu sou tão tolo que não compreendo que Deus vê mais do que eu? Ou que eu posso chegar a Deus apenas com boas obras? Cristão, gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Ignorante. Em poucas palavras, creio que a minha justificação vem de Cristo. Cristão. Mas como? Como você vai crer em Cristo se não sente a necessidade dele em sua vida? Você não está compreendendo a gravidade de seus pecados, mas antes se julga muito bom, muito cheio de boas obras? Uma pessoa dessas não vê a necessidade da justiça de Cristo em sua vida. Como você pode afirmar, eu creio em Cristo? Ignorante. Você não sabe o quanto eu creio em Cristo. Cristão. De fato, eu não sei. Ignorante. Olhe, eu creio que Cristo morreu pelos pecadores e que serei justificado perante Deus da maldição do pecado.
através da minha obediência à lei. Em outras palavras, Cristo faz com que a minha vida, que é muito religiosa, seja aceitável ao Pai, e Ele me justifica por causa dos méritos do Filho. Cristão. Vamos analisar sua confissão de fé. Primeiro, sua fé existe apenas em sua imaginação, pois em lugar algum na palavra lemos sobre coisa semelhante. Segundo, a sua fé é falsa, porque toma a justiça pessoal de Cristo e a aplica em sua própria vida. Terceiro, pela sua fé, Cristo não justifica a sua pessoa, mas sim as suas obras, que por sua vez justificam a sua pessoa. Isto é totalmente falso. Quarto, portanto, sua fé é enganosa. No dia do juízo, você cairá na ira do Deus Todo-Poderoso. Uma verdadeira fé que justifica faz com que a alma sinta a condenação que vem pela lei, e por isso procura seu refúgio na justiça de Cristo. Veja bem que esta justiça não é um ato de graça que faz com que Deus aceite sua obediência. Antes, é a obediência pessoal de Cristo à lei, através da qual fez e sofreu o que nós éramos incapazes de fazer e sofrer. A alma que em fé compreende e aceita a verdadeira justiça de Deus é absolvida de toda a sua condenação. Ignorância. Espera aí. Você quer que confiemos naquilo que Cristo fez sem o nosso conhecimento? Isto nos deixaria à vontade para viver de acordo com as nossas concupiscências? Se nós somos justificados pela justiça pessoal de Cristo, então não tem importância o que fazemos, desde que aceitemos esta justiça em fé. Cristão, ainda bem que você se chama ignorância, pois seu nome diz tudo. Suas palavras também dizem tudo. Você está mostrando uma ignorância total quanto à justiça divina e de como ela protege sua alma da ira de Deus. E além disso, você também se mostra ignorante quanto ao funcionamento da fé salvadora na justiça de Cristo, que tem a finalidade de levar o coração a Deus através de Cristo, de fazer com que amemos seu nome, sua palavra, seus caminhos e seu povo. Sua ignorância não permite que você enxergue estas coisas. Esperançoso. Cristo alguma vez lhe foi revelado lá do céu? Ignorante. O quê? Então você é destes sonhadores que acreditam em revelações? Agora estou vendo que não só vocês, mas todos que pensam do seu jeito têm um problema sério nos miolos. Esperançoso. Nada disso. Cristo está escondido em Deus de tal forma que ninguém pode ser salvo por ele, a não ser que Deus o Pai primeiro o revele. Ignorância. Bem, esta é a sua fé, mas não a minha. Mas não tenho a menor dúvida de que a minha seja tão boa quanto a sua, com a vantagem de que eu não complico as coisas como vocês complicam. Cristão, deixe-me dizer uma palavra. Não convém que você leve uma coisa tão séria na brincadeira. Quero repetir o que meu companheiro já disse, que ninguém pode conhecer a Jesus Cristo sem que o Pai o revele. A fé também, através da qual a alma crê em Cristo, depende da iluminação e do poder de Deus.
Coitado de você, ignorância. Vejo que ignora tudo isso. Acorde, reconheça sua imundície, refugie-se no Senhor Jesus e aceite a sua justiça, que é a justiça de Deus, pois Ele é Deus. Caso contrário, seu destino será a condenação eterna. Ignorância. Vocês estão andando muito depressa e não consigo acompanhá-los. Podem ir na minha frente, que eu ando sozinho. Cristão, agora a sós, dirigindo-se a Esperançoso. É, meu amigo, vejo que perdemos o nosso acompanhante. Em meu sonho vi ignorância com passos trôpegos, seguindo os dois peregrinos a uma certa distância. Cristão, tenho muito dó deste homem. Já pensou qual será o fim dele? Esperançoso. Eu já. O que me deixa mais triste ainda é o fato de que há muitos que creem como ele. Sim, famílias inteiras, quarteirões inteiros. E já pensou como deve ser na cidade dele? Cristão. A própria palavra diz que cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração. A propósito, o que você pensa deste tipo de pessoa? Será que nunca sentiram a condenação de seus pecados e por isso não temem os juízos de Deus? Esperançoso. Você, que é mais velho do que eu, faça o favor de responder a sua própria pergunta. Cristão. Tudo bem. Eu penso que pelo fato de serem pessoas ignorantes, não compreendem que a condenação que sentem tem a finalidade de despertá-las, de alertá-las do perigo que estão correndo. Por isso, fazem tudo para fugir da condenação, mas sem mudar sua vida. Agindo assim, enganam o próprio coração. Esperançoso. Concordo com você. O temor que o pecador sente tem uma boa serventia. Pois, sem este temor, quem iria fugir da cidade da destruição e tornar-se peregrino? Cristão. De fato. Veja bem que a própria palavra diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Esperançoso. Como você define o temor? Cristão. Há três coisas que identificam o verdadeiro temor, a saber: primeiro, ele faz parte do chamado de Deus para o pecador. Segundo, ele faz com que o pecador sinta vontade de entregar-se a Cristo para receber a salvação. Terceiro, ele cria dentro da alma uma grande reverência por Deus, por sua palavra e por seu caminho, fazendo com que sinta medo de desviar para a direita ou para a esquerda, pois não quer fazer nada que possa trazer desonra a Deus, que possa destruir a paz que sente na alma, que possa entristecer o espírito, ou ainda que possa dar motivo ao inimigo para fazer críticas. Esperançoso. Muito bem explicado. Será que estamos quase saindo da Terra Encantada? Cristão. Por que está perguntando? Está cansando desta conversa? Esperançoso. Não. Apenas queria saber onde estamos. Cristão. Temos que andar uns 3 quilômetros antes de sair da Terra Encantada. Mas voltemos ao assunto.
sendo que a ignorância não sabe o valor e nem a função do temor, procura sempre abafá-lo. Esperançoso. Abafá-lo? Como assim, cristão? Primeiro, ele pensa que todo temor vem do diabo. Por isso, trata o temor como se fosse um pecado. Segundo, ele pensa que o temor pode estragar a sua fé. Mas estragar a sua fé como? Já que nem fé não tem. Terceiro, sendo que acredita que sentir temor é errado, torna-se presunçoso, muito autoconfiante. Quarto, percebendo que o temor abala seu ego, foge dele como se fosse um inimigo mortal. Esperançoso. Entendi tudo o que você disse, pois na minha vida anterior eu era assim. Cristão. Bem, esqueçamos um pouco o nosso amigo, ignorância, e passemos a conversar sobre outro assunto. Esperançoso. Vamos, você é quem escolherá o assunto. Cristão. Tudo bem. Há uns 10 anos, você conheceu um homem bem religioso em sua região que se chamava Temporário? Esperançoso. E como? Ele morava na cidadezinha de Falta de Graça, que fica a uns 3 quilômetros de Honestidade. Ele tinha um vizinho que se chamava Vira Atrás. Cristão. Eram mais do que vizinhos. Moravam na mesma casa. Pois bem, houve uma ocasião em que este homem começou a pensar seriamente na vida. Ele reconheceu que era pecador. E qual seria seu destino se continuasse no pecado? Esperançoso. É desse jeito. Como você sabe? Eu morava a uma distância de uns 5 quilômetros da casa dele. E muitas vezes ele me procurava com o rosto banhado em lágrimas. Tive muito dó dele e pensei que ele às vezes até conseguisse mudar de vida. Mas é um fato que nem todos que dizem Senhor, Senhor. Cristão. Ele uma vez me disse que estava querendo fazer uma peregrinação, assim como nós estamos fazendo. Mas um dia conheceu salvar a própria vida. Daquele dia em diante parecia que não me conhecia mais. Esperançoso. Já que estamos falando sobre este assunto, vamos analisar por que este tipo de pessoa não tem firmeza. Cristão. Ótimo. Quero ouvir a sua opinião primeiro. Esperançoso. Primeiro, mesmo que a consciência dessas pessoas é despertada, não mudam seu jeito de pensar. Portanto, quando o sentimento de culpa acaba, perdem seu estímulo de serem religiosas. Aí tudo volta ao que era. Isto nos faz lembrar do exemplo do cachorro que come e depois vomita tudo. Não é uma coisa que faz porque quer, mas pelo fato da comida fazer mal para seu estômago. Esvaziá-lo traz um certo alívio, e por isso volta e lambe tudo o que jogou fora. É como lemos, o cão voltou ao seu próprio vômito. Veja bem, que quem age desta forma deseja o céu, apenas porque tem medo de cair no inferno. No dia em que o medo do inferno acabar, também acaba o desejo de ir para o céu. Em outras palavras, quando o temor e o sentimento de culpa somem, também some o desejo de encontrar a verdadeira felicidade e de um dia ir para o céu. Aí, tudo volta a ser como antes. Segundo, estas pessoas são dominadas por temores. Veja bem que estes temores não vêm de Deus, mas é o medo que sentem dos homens.
o temor do homem virá a ser laço. Seu ardor pelo céu continua vivo apenas enquanto as chamas do inferno estão lambendo suas orelhas. Mas basta o calor diminuir, e logo começam a ter segundos pensamentos. Dentro de pouco tempo estão no mundo novamente. Terceiro, é um fato que as pessoas religiosas são ridicularizadas pelo mundo. Quem tem um coração orgulhoso não tem coragem de enfrentar esta zombaria. Por isso preferem o caminho dos pecadores. Quarto, estas pessoas têm pavor do seu passado, pois sabem que fizeram muitas coisas erradas. Por isso endurecem o coração e não sentem mais o peso de sua culpa. Cristão, muito bem analisado. O que na realidade lhes falta é uma mudança geral em sua vida. São como o réu que está em pé perante o juiz. Ele treme como uma folha e pode até parecer que está arrependido, mas não está. Basta soltá-lo para descobrir que é o mesmo ladrão de antes. Não mudou nada. Esperançoso. Tudo bem, eu disse o que penso. Agora é sua vez. Cristão. Com prazer. Primeiro, estas pessoas procuram tirar da mente toda a lembrança de Deus, da morte e do juízo final. Segundo, começam a negligenciar suas orações particulares. Não controlam suas paixões e não sentem tristeza pelos pecados cometidos. Terceiro, começam a fugir da companhia dos verdadeiros cristãos. Quarto, perdem o interesse pelos seus deveres dentro do reino. Quinto, começam a procurar buracos nas roupas dos santos, e isto de uma forma diabólica. Em outras palavras, tornam-se críticos dos santos. Sexto, começam a procurar a companhia de homens mundanos. Sétimo, em secreto, fazem muitas coisas erradas. Seu maior prazer é ver algum cristão fazer a mesma coisa, pois aí se sentem justificados nos seus maus feitos. Oitavo, começam a cometer pequenos pecados abertamente. Nono, agora, com o coração endurecido, deixam de disfarçar e mostram quem são. Sem um milagre de Deus, seu destino é o castigo eterno, condenados por seu próprio engano. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos dessa maravilhosa obra clássica.